Só dando continuidade, então, a nosso conteúdo de banco de dados, onde estamos vendo os conceitos, por enquanto. Então, na aula passada, né, foi a primeira aula nossa, já com alguns conceitos que a gente começou a analisar, alguns conceitos de base de dados, né, ou banco de dados, o que é o SGBD, que nada mais é do que o software que a gente gerencia no banco de dados, né, os tipos de dados em relação a hardware, e alguns exemplos de bancos de dados utilizados, os mais utilizados até o momento. Vimos também que vamos trabalhar com MySQL na parte prática e utilizar o software PHP-MyAdmin quando chegar a parte de fazer os bancos de dados na prática. Também deixamos 3 perguntas, né, como atividade. Então, dando continuidade hoje, nós vamos continuar estudando um pouquinho dos SGBDs, só que daí focado ao orientado a objeto. Então, vou dar alguns exemplos, vou falar onde que são utilizados, para que são utilizados, né? E esse daqui, ele é um estudo que a gente faz bem na teoria, porque nós não temos um banco de dados orientado a objeto hoje para a gente poder fazer ele na prática, né, em termos de ferramentas aqui a nosso alcance. Então, nós vamos estudar o outro modelo, que daí está na sequência, que é o banco de dados relacional. Então, o orientado a objeto a gente vai comentar, dar alguns conceitos apenas aqui. Então, o orientado a objeto, ele é um modelo de banco de dados que ele é capaz de armazenar, além de dados, né, uma estrutura muito grande de informações. Então, ele é bem... tem um alcance maior em termos de bancos de dados relacionais, que é o mais comum que nós temos. Ele é um tipo, digamos assim, especial, porque ele segue muito a linguagem de programação que a gente tem hoje em dia. A linguagem de programação, a maioria também é orientada a objetos. Tá? Ele começou a ter o início desse estudo a partir dos anos 80, então já tinha já era visto uma grande necessidade de armazenar uma quantia enorme de informações, né? Até antes de a gente ter as informações físicas, digamos assim, capacidade, nós já tínhamos um estudo para fazer um banco de dados orientado a objetos. Tá? Duas propriedades fundamentais para a construção de um SGBD orientado a objeto, que é a extensibilidade e a completude computacional. Então, são dados extremamente grandes, tanto de armazenamento quanto de processamento, e uma estrutura de banco dessa maneira, ou seja, orientado a objeto, é que suporta essas duas propriedades aqui, tá? Extensibilidade e a completude. Vamos falar um pouco sobre a desvantagem, um pouco de comparativo, né, do SGBD orientado a objeto. Então, como comparativo, cada produto banco de dados, ele segue um segmento específico. Ele é independente de ser convencional ou não, o que não se aplica ao SGBDO. Daí ele precisa ser bem específico, precisa ser bem voltado a um ramo de negócio. Algumas pesquisas, né, até um tempo atrás, não tão recente, mas um tempo atrás, elas diziam que os relacionais ainda representam 90% do mercado financeiro e 12% é feito em um processamento de produtos relacionais, tá? E o restante ainda ficaria aí para um banco orientado a objeto. A maior parte dos sistemas, né, dos sistemas antigos ainda está em sistema de arquivos, tá? Então não está armazenando, não tem essa estrutura para a gente coletar informações em banco de dados ainda. Então ela teria que ser migrada. Um relacional ele é a estrutura de linha e coluna, né? Eu costumo colocar um exemplo, sei lá, uma planilha de Excel, né? A gente tem as linhas e as colunas e essas informações estão dispostas ali como se fosse uma tabela. Então por isso que se chama bidimensional. Tá? O que temos de vantagens, né? Aqui ele diz a vantagem do orientado a objeto. Tá? Então, como as linguagens, a maioria hoje, elas são orientadas a objeto, então seria uma vantagem de a gente utilizar esses bancos. Né?
ela segue os mesmos princípios, ou seja, questão de objeto, classe, atributo, ele também segue os mesmos princípios no banco. Tá? Só que ele tem algumas desvantagens também. Então, hoje temos poucos recursos de ferramentas gráficas, né, para desenvolvimento. Então, não tem, a maioria das ferramentas são voltadas ao banco de dados relacional. As linguagens de consultas para objetos são mais difíceis, né, e nem são padronizadas. Então, o SQL, que é a linguagem de consulta que nós temos para o modelo relacional, ela é bem padronizada. Tem pouca diferença entre um tipo de banco de dados e outro. E também ele é pouco explorado, então é uma tecnologia relativamente nova. As aplicações do SGBDO. Então, esses bancos de dados, elas orientados a objetos, como eu comentei anteriormente, eles são utilizados para aplicações de maior volume de informações e algumas delas que não são possíveis armazenar no modelo relacional. Por exemplo, imagem de satélite. Imagem de satélite tem uma quantidade enorme de informações que precisam ser armazenadas. Então, o ideal seria ter um modelo orientado a objeto, um banco desse. E assim como outras informações geográficas, cartográficas, imagens, né, multimídia principalmente. Então, esse seria a maior aplicabilidade no SGBDO. Temos aqui alguns exemplos, né, como a gente citou anteriormente, alguns bancos de dados relacional que a gente vai utilizar e são os mais comuns. Então, aqui o SGBDO temos o Jasmine, o Caché, Versan, DB for Objects, né, então aqui ele já até coloca o nome como objeto, faz parte da linguagem. O2, então o ObjectDB, então todos daqui eles estão relacionados ao banco de dados orientado a objeto. Tá? Separei aqui no resumo o que seria mais importante a gente comentar. Tá? Então, a capacidade de armazenar, além dos dados, sistema de arquivos, né? Então surgiu a necessidade de colocar um banco de dados orientado a objeto. A capacidade dele fazer duas propriedades que são fundamentais, então extensibilidade e a completude computacional. Então, como eu comentei antes, um processamento de imagens, principalmente de satélite, ela tem grande poder computacional. Então, seria uma vantagem de colocar aí um banco de dados orientado a objeto. Né? Algumas aqui coloquei como vantagem e desvantagem, então ele segue os princípios do padrão de linguagem de programação dos atuais, seria uma vantagem. E como desvantagem, né, a linguagem para as consultas de objetos são difíceis, pouco padronizadas, né, ao contrário das que são o banco de dados relacional que temos hoje. E também pouco explorado, tecnologia nova. Então aqui eu coloquei uma das aplicações, as maiores, são informações especiais, principalmente as geográficas, tá? E alguns exemplos que eu coloquei aqui. Coloquei os 3 primeiros, a gente não precisa ficar, digamos que decorando os nomes dos SGBDOs, até porque a gente não vai conseguir estudar eles na prática. Voltando na apostila, então agora aqui a gente começa a estudar os bancos de dados relacional. Tá? Então, o nosso foco, a parte prática, tanto da disciplina quanto as demais que envolvem o banco de dados, que é o caso de linguagem de programação e programação web, vamos estudar o banco de dados relacional. Tá? Então, é o SGBD que atualmente é o que é mais utilizado. Então, ele promove a chamada bidimensão através de uma tabela, né, através de campos e as linhas. Tá? Os campos nada mais são do que as colunas, tá? Campos ou colunas, e as linhas, também chamado de tupla ou registro, né, são os dados, as informações. Tá? Vou colocar aqui no resumo já. Então, banco de dados relacional. Eu dou uma formatada aqui. E dentro das tabelas,
Temos linhas, são chamadas de tuplas ou registros. E temos as colunas, que também chamamos de campos. Esse daqui tem um exemplo clássico, né, do que seriam as nossas tabelas, né? Então, uma tabela por si só não forma um banco de dados. É possível colocar, mas ela fica, digamos assim, não tem por que armazenar, fazer apenas uma tabela para um banco de dados, né? Então, o intuito de fazer um banco de dados é você armazenar várias informações e principalmente fazer com que as informações não se repitam. Tá? Então, é um modelo que a gente segue que ter menos informações armazenadas em termos de tamanho e a possibilidade maior da gente poder colocar essas informações cruzando dados entre uma tabela e outra. Então, tem um exemplo aqui de uma tabela que eu tenho um código de cliente, né, e tenho um nome do cliente, rua e uma cidade, com 2 registros. Então, olhando por essa tabela aqui, né, temos uma tabela, 4 colunas e 2 registros ou tuplas. Cada linha de informação a gente chama de registro ou tupla. Nessa tabela aqui temos 2 colunas e 3 linhas de registro, né, 3 tuplas. E nessa também temos 2 colunas e 3 registros. Onde que está aqui, se eu precisasse buscar uma informação, por exemplo aqui, o código do cliente é 1 e o número da sua conta corrente é 20121. Como que eu saberia o nome desse cliente? Então, para eu buscar o nome do cliente, eu vou na tabela do cliente e, pelo código, eu consigo descobrir, inclusive, nome, rua e cidade. Se a gente colocasse todas as informações que estão aqui em uma tabela só, haveria, então, informações repetidas. Um exemplo. Aqui eu tenho 2 códigos 2, né? 2 clientes, que seria com informações repetidas, mas ele refere a um só. Ele tem 2 contas, tá? Contas diferentes. Mas se eu faço uma repetição de todos os dados, eu teria aqui Maria, Rua B, cidade de Jundiaí, repetida. Então, informação repetida a gente diz que é redundante. O intuito do banco de dados é a gente reduzir ao máximo informações redundantes, tá?